OVNIs, sobre extraterrestres. A gente tem aqui o Urandir Fernandes de Oliveira, que é ufólogo e paranormal, que já esteve com a gente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço por mais uma vez aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? O comandante Marcos Vinícius de Macedo, que é piloto de avião, muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Rosana Batarelli, que é pesquisadora, muito bem-vinda. E também Alessandro Oliveira, que é engenheiro, muito bem-vindo. Obrigado. Bom, Urandir, a gente já sabe que você comentou com a gente o quanto que você teve um contato muito cedo com esses seres extraterrestres, né? Sim, eu tinha 13 anos quando eu realmente tomei consciência disso, né? Mas mais tarde eu fiquei sabendo que eu fui acompanhado praticamente desde o nascimento, como acontece com muitas outras pessoas também. E que muitas vezes nem se dão conta, né? Nem se dão conta. Né? E como que você percebeu que você estava sendo acompanhado desde o nascimento? Na realidade, assim, sempre aparecia uma pessoa, né? Que se dizia vizinho do lado ali, mas eu nunca conhecia a casa dele, dos pais, se dizia que morava ali na redondeza, né? Mas olhando assim fisicamente, era como qualquer um de nós? Não. Assim, ele é o corpo muito definido, assim, os olhos, assim, uma expressão muito bonita, muito brilhante, né? Vamos dizer assim, muita vida nos olhos, né? E suavemente a pupila dos olhos na vertical. Mas como eu era criança, eu não tinha a menor noção de alguma anomalia nos olhos, né? Eu achava que era uma criança normal para todo mundo, né? E mais tarde, assim, realmente eu fui comparando esses detalhes, né? Até que um dia ele mesmo falou. Que ele era de outro planeta. Que ele morava em mundos distantes, né? Que não participava daqui da vida terrena nossa. Agora, se você em casa acha que isso é uma história recente, está muito enganado. Porque a Rosana Batarelli é pesquisadora e nas suas pesquisas você percebeu isso. Quer dizer, a presença de seres de outros planetas em civilizações muito antigas, como os maias e outros tantos, né? É verdade, Kátia. Estudando a origem da humanidade, nós vemos em diferentes momentos da história tecnologias que foram passadas para a humanidade que com certeza vieram de algum outro lugar. E os maias, os incas, principalmente, eles têm essas questões. Os incas, quando os colonizadores chegaram e foram questionar de como eles tinham feito todas aquelas construções, os próprios incas confirmaram. Não fomos nós que fizemos, foi um povo muito anterior ao nosso. Bom, para quem teve a oportunidade, eu tive, que era um lugar que eu sempre quis conhecer, o Egito, a gente chegando ali, a gente percebe que, olha, sinceramente, se hoje, com a tecnologia que a gente tem, ninguém consegue entender como eles conseguiram empilhar de uma forma perfeita aquelas pedras de mais de 1 tonelada cada uma, não tinha amunque, não tinha nada disso. Você não passa uma folha de papel entre as pedras. E nos hieróglifos a gente tem ali o desenho de seres extraterrestres. Então, com a cabeça muito grande, eu até tirei uma foto, coloquei a minha mão perto para a gente ver a diferença, comparando com o corpo que eles faziam. Exato. Seres num tamanho também de corpo muito maior. Uma proporção diferente, exatamente, características físicas diferentes, né? E o que é interessante é que, assim, muitas características comuns da civilização maia, inca e egípcia têm pontos convergentes. A construção de pirâmides, de templos com essa tecnologia de cortes precisos de pedras, a junção delas sem nenhum tipo de argamassa. Que tipo de equipamento poderia ter sido utilizado? E a astronomia junto, né? Com certeza. Porque até no México a gente também tem isso. A gente tem alguns templos ali que, eu não lembro, acho que o Templo do Sol, um deles. Sim, o observatório. Quer dizer, na hora certa, o feixe do sol entra e te dá ali no chão uma clareza, que você fala, mas como que eles tinham isso em mente, que essa seria a posição correta, e a essa altura do dia a gente teria, parece que um mapa sendo aberto na nossa frente, né? Nós temos isso em Punapunco, Tiwanaku na Bolívia, toda a região do Peru, toda a região da América Latina e América do Norte, todas são construções que são grandes observatórios do Sol, das estrelas, do universo. Os maias, por exemplo, eles tinham a questão que eles já conheciam que o centro da nossa galáxia é um buraco negro. Esse ponto só foi confirmado agora atrás. Pois é verdade. Então, assim, é um conhecimento que veio de algum lugar. E esse conhecimento, com certeza, é de origem extraterrestre. O Alessandro também, além de engenheiro, e aí eu fiz questão de falar engenheiro, porque engenheiro é cético. 2 e 2 são 4. 2 e 2 não pode ser 4,5, 4,7, tem que ser 4. Como que você, nas suas pesquisas, também chegou a essa sua consciência sobre os OVNIs e os ETs? Olha, Kátia, a gente acho que assim, ó, um ponto de vista básico assim, é que a gente deve agradecer toda a tecnologia que nós temos hoje, praticamente aos seres extraterrestres.
Assim, se nós formos olhar assim, a história da humanidade, como a Rosane estava falando ainda há pouco, a gente teve evidências assim da presença de inteligências assim, um pouco superiores a que teria que ter naquele momento, naquele local. E assim, nos anos recentes, nas últimas décadas, assim, das 5 ou 6 décadas atrás, a gente teve eventos que aconteceram em função de um acontecimento em Roswell, em 1947, no Novo México. Caiu uma nave extraterrestre lá, os destroços foram coletados e foram encaminhados a alguns centros de pesquisa e alguns laboratórios americanos. Foram laboratórios de renome como a Bell, a AT&T, a Motorola, até a GE recebeu fragmentos desses destroços, dessa queda desse objeto. E o que eles fizeram? Foi feita uma engenharia reversa desses destroços. E, em função disso, se a gente for observar, assim, nos últimos 50, 60 anos, a gente teve um avanço tecnológico, assim, um pouco além do que a gente tinha, se a gente for comparar nos séculos anteriores. Então, você acha que esses fragmentos também fizeram com que esses cientistas, analisando aquilo, percebessem que a gente podia aproveitar do que eles descobriram para facilitar a nossa vida na Terra também? Com certeza. Assim, teve várias invenções posteriores que com certeza foi em virtude das pesquisas realizadas em cima dos destroços. Uma das coisas mais básicas, assim, que foi assim, um ano depois que houve a queda, em 1947, foi em 1948 o transistor, que hoje em dia a gente tem praticamente em todos os equipamentos, computadores, notebooks, câmeras, a gente tem transistores, diodos, LEDs. Antes dessa data, a gente tinha equipamentos muito rudimentares. Depois disso, a gente teve um avanço assim, espetacular. Mas de uns anos para cá, parece que os Estados Unidos não fazem muita questão de confirmar a presença de seres extraterrestres, não. Não interessa a eles. Parece que não interessa a eles. Tanto é que parece, não sei se é verdade, que lá eles até chegaram a ver uma nave e dentro tinha um extraterrestre que foi para análise e tudo. Exatamente. Se percebeu que a constituição genética não era nada compatível à nossa, que as características físicas também eram completamente diferentes e que depois todo mundo falou assim, que nada, isso é uma grande bobagem, isso foi efeito tecnológico, foi um filme que fizeram para enganar a todos. Na realidade não foi, né? É a mesma coisa que aconteceu aqui em Virgínia, no Brasil e outras situações mais. Não interessa aos Estados Unidos ou qualquer governo mostrar que existe uma raça superior a nós em termos de tecnologia, apesar deles terem, sim, parcerias com extraterrestres, que tem uma tipologia bem diferente da nossa, que nós chamamos de Eles têm parcerias? Sim, o G8, todos eles têm parceria com esses extraterrestres. Então, assim, já foi provado, já temos várias evidências. Como isso, menino? Que tipo de parceria? Eles chamam de Greys. Assim, o que acontece? Os extraterrestres dão tecnologia, eles não estão aqui desde a década de 47, não. Digamos aí que talvez 2 ou 3 mil anos antes de Cristo. São conhecidos como GO, Governo Oculto. São eles que mandam no sistema, não é Dilma, não é Barack Obama, não são os governos. São eles que mandam? Não, os governos nossos apenas obedecem o que o sistema dita. Então, são esses extraterrestres com a tecnologia mirabolante, né? Que estão por trás de todo o sistema, a manipulação das pessoas, da alimentação, através de várias formas, eles nos manipulam. Mas que tipo de comunicação você acha que eles têm com os grandes governantes? Verbal mesmo, assim, uma comunicação e uma parceria. Como eles têm uma tipologia bem diferente da nossa, não tem cabelo, são cabeçudos, são baixinhos, né? E tem uma cor acinzentada, 4 dedos, né? Eles realmente não se apresentam no meio da população, eles ficam nas bases subterrâneas, Hangar 18, Área 51, Área 27, entendeu? Então são... Tudo bem, eles poderiam ajudar bastante a gente, mas o que a gente daria em troca para eles? Na realidade, eles fazem pesquisa em relação aos seres humanos, à vida humana. Essa história de abdução, isso é real, é verdade. Não todas, muitas delas são fraudes. Mas assim, a pesquisa genética humana, eles são uma raça diferente. Existem 49 raças do sistema, vamos dizer assim, que são semelhantes a nós.
corpo, entre a 49 raças. 49 raças iguais a nós. De extraterrestres iguais a nós. Gente? Iguais a Quer dizer, eu nós. posso ser um extraterrestre aqui de de vocês? A diferença seria só na pupila dos olhos, né? Porque quanto mais evolução, quanto mais atividade elétrica no cérebro, mais você molda a sua parte física, sua energia, sua memória, você consegue se moldar, porque você manipula a energia que você está submetido a ela, que é a energia das leis da terceira dimensão. Quando você transcende esse bloqueio, que é o que os governos temem, que um ser humano comum transcende esse bloqueio através de conhecimento, você é uma ameaça ao sistema, é uma ameaça àqueles que mandam e manipulam as pessoas aqui na Terra. Enquanto que essas 49 raças que são semelhantes a nós, eles dizem que nós somos descendentes deles. Então, por isso eles se preocupam com a humanidade. Enquanto que esses greys que têm parceria com os governos, eles são cientistas, eles não estão nem aí se vai ferir ou não, eles não têm emoção. Vai ajudar ou atrapalhar. Eles não têm emoção como nós. Então eles não sabem o que é dor, eles não sabem o que é um sentimento, paixão, amor. São frios, vamos dizer assim. Enquanto que essas 49 raças não. Eles têm emoções, eles têm sentimento, né? Então, assim, a evolução é mais espiritual, e além do aspecto físico, né, do que realmente os aparatos e tecnologias básicas, né? Então, assim, só que essas 49 raças, as naves deles são bioplasmáticas, são luzes, não são um disco voador de metal que você pode cortar ali, entendeu? Mas aí eles viajam, como a gente está vendo aí, como uma luz? Como uma luz. Por exemplo, são duas naves juntas, né? Tem, com certeza, pelo menos umas 10 pessoas ali dentro ou mais. Tá? E eles estão no universo aí, no nosso sistema solar, principalmente na Terra, de montão aí, não só tem uma nave, duas não. Qualquer pessoa que quiser observar esses fenômenos aí, em qualquer parte do planeta nós conseguimos mostrar e provar que não é satélite, não é fenômeno meteorológico, que não é balão, de maneira alguma. Mas aí eles descem a Terra ou ficam só circulando para dar uma olhadinha e ver, olha o que estão fazendo bobagem nesse planeta, oh meu Deus. Também, eles descem, estão querendo ajudar. Na realidade, eles se apresentam, essas energias, essas luzes, se apresentam na Terra num período de a cada 5.125 anos. É um período onde uma civilização tem a chance de se desenvolver. Mas eles vivem mais do que a gente? Eles não morrem. Não morrem? Não morrem, porque são energias já transcenderam a matéria. Agora, os greys, os que têm parceria com os Estados Unidos, conseguem aí ter um tempo de vida de talvez 1000 anos, né? Mas morrem. Eles morrem por isso que eles não conseguiram atingir essa perfeição, por isso que ele pesquisa aqui na Terra. É como se fosse uma prisão para eles aqui. Eu queria agora saber do comandante Marcos, porque quando a gente fala, tudo bem, não menosprezando, mas uma pesquisadora, um engenheiro que passou a acreditar, um ufólogo, falou, ok, são pessoas, pesquisadores, que vão atrás de entender o porquê das coisas. Mas quando a gente fala num comandante de uma aeronave, que tem a sua profissão ali, entre um canto e outro do mundo, um canto ou outro, cada hora num lugar diferente, muita coisa se vê. E são muitas horas que vocês ficam ali. Você já presenciou várias vezes? Já tive 3 eventos marcantes durante a minha profissão. O primeiro deles foi em 2000. Você me conta caso a caso, cada um, que eu quero saber em detalhes. Volta rapidinho. Bom, vamos saber agora do comandante Marcos. Foram 3 as oportunidades que você teve, então, comandante, de ter ali visualmente? Foram 3 oportunidades, assim, marcantes, né, durante a minha profissão. Mas se você perguntar 99% dos pilotos de linha aérea, todos eles têm algum relato para contar alguma história de evento sobrenatural que seja um objeto não identificável. Mas você acreditava em ETs antes dessas suas experiências? Não. Não? A primeira foi em 2000, no ano de 2000, eu estava fazendo um voo de Recife para Guarulhos. Essa imagem aí? Não, essa daí. Não, essa é outra. E nós estávamos em cruzeiro, éramos em 2 pilotos, né? Comandante e copiloto, e tinham mais 2 pilotos de carona na cabine. Então éramos em 4 pessoas e as 4 viram, eram 3 luzes em forma de triângulo, bem parecida com essa que mostrou nas imagens aí. Eram luzes, não como faróis de aeronave, porque a gente está acostumado a cruzar, identificar facilmente uma aeronave, ela se locomove. Esses faróis eram opacos, eram luzes opacas e bem maiores do que um farol de aeronave, né? E se movimentava de um jeito diferente também? Não, ficou estática, parada, acompanhando a aeronave.
A gente tem certeza que não era estrela ou satélite ou qualquer outro planeta, né? Que nós temos conhecimento do planeta Marte, o Vênus, né? Que são bem marcantes, né? Durante a noite dá para identificar. Então não era nada conhecido. Não era nada. E quando a aeronave entra dentro de uma camada de nuvem, estava à noite e o céu claro. Mas tinha algumas nuvens, a gente chama de altistratos. E quando a aeronave entra dentro dessa nuvem, a gente perde a visibilidade. Mas é questão de segundos, a aeronave já sai da camada de nuvem e a gente consegue enxergar, visualizar novamente. E quando a aeronave entrou, deu 2 segundos, desapareceu. Então não foi só eu que vi, éramos 4 pilotos. Inclusive encontrei com um deles esses dias e comentei sobre o assunto, ele lembrou. E viu, tinha visto mais vezes também depois disso? Depois disso, em 2008, eu estava decolando de Manaus para Belém, um voo noturno, e de repente apareceu ao lado da cabine, acompanhando a aeronave, uma luz também. Só que dessa vez era só uma e acompanhou bem próximo da aeronave, era questão de metros. E você visualizava, viu o tamanho dela? Era muito grande? Não, pequena, mas acompanhando a aeronave durante ali uns 15 minutos e sumiu novamente. Mas deixa eu lhe perguntar, e no radar? O radar consegue identificar essa luz? O radar de solo do controle de tráfego aéreo, ele capta objetos sólidos, né, metal, e capta também nuvens, formações pesadas, né, de gelo. Então, o radar de solo tem condição de captar se for sólido, um objeto sólido. Nesse evento de 2000, esqueci de comentar, nós questionamos o controle 3 vezes se havia alguma aeronave ali e obtivemos a resposta de negativo, não tem nenhum objeto acompanhando vocês. Quer dizer, o material que eles usam é um material que também para o nosso radar não é identificado desse jeito, né? Não deve ser sólido, né? Não deve ser um objeto de metal ou sólido. Na realidade, né? São tecnologias bioplasmáticas. Então, agora que o homem está começando a pesquisar esse lado, né? Então, no ITA aqui do Brasil, no CTA, nós já fomos lá visitar, eles já estão começando a desenvolver essa tecnologia de plasma, mas não é tecnologia bioplasmática, que é uma tecnologia inteligente, é comandada pela atividade cerebral. Então, por isso que não é detectada no radar, porque é como se fosse algo orgânico, vamos dizer assim, como se participasse da nossa vida, da nossa cadeia. Você foi abduzido, não foi? 3 vezes, na realidade, até convidado, né? Então, qual a diferença de ser convidado e abduzido? Abduzido é ser sugado. Abdução, você é sugado, você nem sabe, nem tem consciência muitas vezes que você Mas você está aqui parado, de repente você aparece em outro lugar? De repente uma luz envolve o seu corpo e você desaparece, né? Isso aconteceu muito nos anos 40, 50. Agora não, assim, mas isso é pelos seres que tem uma tecnologia física, né? Sólida mesmo, como ele acabou de dizer. Agora, os seres das 49 raças, eles não têm essa tecnologia bioplasmática. Então, eles vêm, se apresentam, você te prepara antes. Muitas vezes as pessoas... Mas falou o que pra você? Aparece que nem uma pessoa assim? Como se fosse um aspecto luminoso no formato humano. E muitas vezes, assim, durante algumas horas ou alguns minutos, eles podem realmente ter um aspecto físico como nós. Só que você vê a diferença, porque ele não deixa rastro no chão, na maioria das vezes. Ele passa aí... Como se andasse na areia e não deixasse pegada? Exatamente. Nós tivemos diversos casos assim, em vários pontos do Brasil e do mundo, né? Que investigamos e presenciado por, assim, centenas e dezenas de pessoas e não deixa rastro. Mas quando você foi abduzido ou foi convidado a ir até lá, e aí o que você viu? Na realidade, a primeira vez, eu tinha 2 homens e 2 mulheres, né? Brancas, muito altas, assim, 1,90 m, 2 metros mais ou menos, os homens são um pouco mais altos, né? E o corpo muito definido e os objetos eles ficavam suspensos dentro desse grande objeto. Como se os copos ficassem aqui flutuantes? Exatamente, como se fossem flutuantes, né? Sem balançar, sem oscilar, e acompanhava o movimento da nave, né? Mesmo que eles fizessem manobras radicais, você não vai contra a parede, né? Existe como se fosse uma espécie de gravidade, né? Uma densidade diferente. Como se a energia deles afetasse esses objetos? Exatamente, interagisse. Parece que todos os objetos compartilham da mesma
situação, da mesma energia, do mesmo movimento. É muito interessante, assim como a tecnologia deles, assim, poderia nos ajudar. Mais tarde, eu tive mais duas viagens, que foi fora do sistema solar, onde eles mostraram diversos pontos da Terra e do nosso sistema também, onde você não consegue ver muitas estrelas, né? Por exemplo, daqui de baixo nós encontramos um céu muito estrelado, né? Quando você sai da atmosfera, não, essa é uma estrela aqui, outra lá, um pontinho só. Eu perguntei por que isso, disseram porque a atmosfera, né, amplia a luminosidade que vem. Então, e lá não tem atmosfera, né? É só vácuo. Então você consegue enxergar bem menos, porque não tem ampliação da luz. Mas você não perguntou para eles, por isso que eles nunca me levaram. Eu ia fazer tanta pergunta, falar, pelo amor de Deus, desce essa mulher de volta, vai. Por que eles queriam você lá? Quer dizer, qual é a curiosidade deles? Não somente a mim, várias pessoas da Terra, né? Você comum. Pela atividade cerebral. Todas as pessoas que têm uma atividade cerebral acima de 23 ciclos por segundo são pessoas que têm a facilidade de estabelecer uma comunicação com eles. São pessoas agitadas, que pensam muito rápido, que não conseguem ficar paradas. Essas pessoas são candidatas número 1 à conversação com eles. Em qualquer situação, eles visitam elas, eles vão preparando, se apresentam na vida dela durante as várias situações, né? Digamos que 2% da população fazem parte de um grupo não terrestre, que vieram de fora justamente para preparar, tem um nome, uma identidade, tem uma casa, uma família, mas não morrem, apenas mudam de lugar para não serem conhecidos eternamente. É mesmo? Até chegar o momento X, né? Vamos dizer assim. Pelo amor de Deus, mas tem coisa pra gente saber aqui. Volto já e quero saber se você teve mais algum contato, comandante. Okay. E a gente vai continuar a falar sobre os OVNIs extraterrestres. Mas olha isso, gente. Boa tarde. Comandante, quer dizer, fora essas experiências que você teve outras experiências depois, mais recentes, assim, com OVNIs, não? Teve a última agora, mais recente, foi novamente à noite, né? Normalmente à noite existe uma facilidade de ocorrer esses fenômenos, mas não quer dizer que tenha ocorrido de dia com outros colegas, né? Comigo sempre foi à noite. A última eu estava indo para Porto Velho, aquela região ali tem acontecido muitas manifestações do fenômeno UFO. Não só comigo, mas outros colegas. Agora foi esse ano. Uma luz nos acompanhou, uma luz era avermelhada. Nós questionamos o centro de controle novamente, questionamos 3 vezes. Eles questionavam a gente também, isso fica gravado, né, nas fitas, né, nos dados, né, registrado. E não havia nenhuma aeronave, nenhum sinal naquela posição, né? A gente consegue dar aproximadamente a distância em milhas e a direção da onde está vindo o objeto, né? E para o controle de terra aquilo não existia? O controle de terra não existia. Dizem que o Triângulo das Bermudas também é uma área de um portal, eu não sei se isso é verdade, e que seria a entrada desses extraterrestres, uma das entradas, por isso que talvez algumas aeronaves, algumas embarcações ali se perdessem. Vocês acreditam nisso, principalmente você, Rosana, ao longo dessas pesquisas todas? Com certeza, porque essas civilizações antigas, elas construíram a base do seu crescimento em vórtices que nós chamamos de energia, que facilitam a interação com a entrada do nosso planeta. Então, todas essas civilizações maias, incas, o Egito, nós temos uma linha que fica a 19 graus de latitude norte e sul, onde há uma maior incidência ufológica, que é um vórtice de energia que possibilita a interação com a nossa realidade. E as civilizações antigas, você pode até pesquisar, elas se formam basicamente nessa latitude. Então, nessa região, então com certeza tem alguma coisa a ver. Exato. Você concorda, Alessandro? Concordo, a gente tem pesquisas assim que o que a Rosana falou, são pontos no planeta que as civilizações antigas escolheram e que são vórtices de energia, que são linhas que interligam principalmente o paralelo 19. Então as civilizações antigas construíram as suas cidades lá, e são os pontos que hoje em dia facilitam avistamentos, ocorrências ufológicas. Então, quer dizer, esses seriam locais onde, pela energia ali gerada, esses OVNIs, esses extraterrestres, teriam uma facilidade maior para chegar e, portanto, da gente também fazer uma comunicação, né? Com certeza. Com certeza. Vocês acreditam, assim como o Urandir disse, que eles estão também entre nós? Com certeza. Acreditam, é? Acreditamos, sim, com certeza. Muita gente está perguntando para a gente, mandando por e-mail, mas
na opinião de vocês, esses extraterrestres, eles querem fazer mal a gente ou, na verdade, eles querem ajudar ou talvez até entender um pouco de como a gente age, a gente vive? Olha, eu posso falar baseado no que eu pesquiso nas civilizações antigas. Esses extraterrestres, eles vinham de tempos em tempos e passavam conhecimentos, informações e tecnologias. Nós temos alguns deuses, né, conhecidos que, na verdade, eram extraterrestres, que levavam denominações de que vinham dos céus com carruagens de fogo. Inclusive, na Bíblia, há muitas citações. Um né? exemplo, assim. De Emanuel, Ezequiel, que viam carruagens de fogo, que comunicavam quando Moisés subiu ao monte, uma nuvem. Ele entrou numa nuvem. Que nuvem era essa? Né? Então, nós temos, sim, a comunicação com esses extraterrestres no sentido de passar informação, conhecimento, tecnologia e evolução. É que nós temos aí uma outra linha aqui, né, do GO que deturpa um pouco isso. Mas as 49 raças, elas vêm passar conhecimento, informação e tecnologia. E os maias, incas, egípcios, toltecas, astecas, todos eles têm esse conhecimento. Por isso que eles eram adorados como deuses. Até se a gente pegar um simples livro, uma biblioteca pública sobre esses assuntos, a gente vai ver que a tecnologia que eles tinham há milhares de anos, nem a gente sabe identificar como que você subiria com uma pedra de 1 tonelada a mais de 300 metros. Exatamente. Aí você fala, escravos. Nem Highlander ia conseguir fazer um negócio desse. Nem He-Man, nem nada do gênero, né? Com certeza. Queria agradecer a participação de vocês. É claro que esse é um assunto que a gente pode abordar e ainda a gente tem muito a falar sobre ele. Então fica aqui um convite para que vocês retornem. Prazer agradecendo ao Alessandro mais uma vez, obrigado pela participação. A Rosana, obrigada. Ao Urandir, obrigada mais uma vez. Comandante Marcos, obrigada. E parabéns, viu, por você ter aceito o nosso convite, porque a gente sabe o quanto que é importante quando a gente tem não só grandes pesquisadores e ufólogos falando disso, mas profissionais que trabalham, que a sua vida profissional é ficar pelos ares aí do mundo todo e que visualizam muita coisa, mas às vezes não tem coragem de assumir numa televisão que a maioria não tem coragem. É verdade. A maioria se cala, mas 99% dos colegas têm alguma história para contar. Obrigada e parabéns, viu? Obrigada mesmo. Olha, e aqui a gente hoje ficou sabendo um pouco, mas é pouco, hein? Sobre esse assunto que tem muita coisa ainda para ser dita e por aqui a gente vai falar mais vezes sobre OVNIs e extraterrestres.